Após a conversa que o Boruto teve com o Mitsuki a respeito do Kawaki, que o deixou com muitas dúvidas, vemos que a Eida estava assistindo tudo usando seu jutsu. O Boruto então fala para o Mitsuki que ele é o seu sol e que o Mitsuki pode ir até ele quando quiser. A Eida, depois de ver o nível de poder do Boruto, ela fala que isso vai ser de grande problema. O Kawaki acorda já muito nervoso com o Mitsuki e fala para a Eida descobrir a localização do Boruto imediatamente. A Delta o repreende, falando que ele não deveria tratar a Eida assim, mas, como um grande babaca que o Kawaki é, ele manda ela andar logo. Depois disso, a Eida passa a localização para ele. Ela fala que o Boruto está a dezenas de quilômetros, ao pôr do sol. O Kawaki já sai voando e chama a Delta para ir com ele, mas, antes da Delta ir, a Eida manda ela tomar cuidado com o Kawaki. A Delta então responde que pode deixar e que ela seria muito rígida com ele, e já sai voando também. Após isso, a Delta fala para o Kawaki que se a Eida se cansar dele, ela o matará instantaneamente. O Kawaki apenas responde que quando ele fizer o que ele precisa fazer, ele vai sumir sem aviso prévio. Então a cena já corta e vemos um humanoide correndo no meio da floresta. Esse humanoide fala que bem na hora que ele acordou, a transformação da árvore divina já começou. Após isso, vemos que o Shikamaru ainda está conversando com o Boruto. O Boruto então conta tudo o que ele sabe sobre o 10 Caudas e sobre os Shinjus para o Shikamaru. O Shikamaru, em choque, pergunta se este planeta vai acabar. O Boruto responde que ainda não, porque os Shinjus ainda não chegaram a esse nível, mas se ele ou o Kawaki for capturado, o fruto da árvore nascerá, e aí sim o planeta irá morrer. O Boruto também explica sobre as pessoas seladas nas árvores. Ele fala que os Shinjus estão usando os chakras deles, e por esse motivo, os Shinjus estão mantendo eles vivos. O Shikamaru então pergunta como o Boruto conseguiu todas essas informações. O Boruto fica apenas em silêncio. O Kawaki, através da equipe de comunicação de Konoha, já chama o Shikamaru e fala que ele sabe a localização do Boruto e que ele está indo até lá agora mesmo. Ele fala também que a Delta lançará um ataque surpresa de cima e logo ele iria cortar o Boruto em várias partes. O Boruto então, ouvindo isso, fala com o Shikamaru que até breve e que ele entrará em contato novamente. Assim, o Kawaki e a Delta já chegam nas coordenadas, mas quando o Kawaki olha, ele não vê nada e nem consegue sentir que o Boruto está ali. A Delta então fala que foi muita sorte do Boruto, mas o Kawaki olha como se ele estivesse desconfiado de algo e fala que o Boruto desapareceu antes mesmo de sentir a sua presença e que tinha algo de errado. Após isso, vemos o Mitsuki chegando até onde a Eida estava. Eles tiveram uma conversa que eu vou resumir. Basicamente, o Mitsuki queria saber o que eram os sentimentos para Eida, já que ela também não é um ser humano. Ele queria entender também se ele era capaz de conseguir brilhar sem um sol, já que antes desse sol ele não tinha sentimento algum. Bom galera, eu resumi muito rápido para poder voltar para as partes principais. Após isso, a Eida fala que deseja ter uma conversa com o Boruto. Então, a cena já corta para o esconderijo dos Shinjus. O Jura começa a entrar em uma espécie de cubo e o Hidari, que é o Shinju do Sasuke, também se prepara para ir junto com ele. Então, já vemos o Jura simplesmente saindo das costas daquele humanoide que vimos anteriormente correndo na floresta. Na sequência, o Hidari também sai do mesmo local e os dois aparecem simplesmente no portão principal da vila de Konoha. Então, os ninjas de detecção já percebem a presença deles e avisam o Shikamaru que há dois indivíduos no portão da vila e que um deles era o Sasuke Uchiha. A Sarada sente o chakra do Sasuke e ela já se lembra do que o Boruto tinha dito para ela, que agora tinha um reflexo do Sasuke com os mesmos jutsu e as mesmas habilidades que ele. Assim a Sarada já sai correndo na direção do Hidari. Os ninjas de Konoha já aparecem mandando eles pararem, porque senão eles os matariam. O Jura fica em silêncio e num piscar de olhos, ele simplesmente acabou com todos os ninjas, sem nem mesmo fazer um sinal de mão. A Eida então vê tudo utilizando o seu jutsu, ela comunica com o Shikamaru e pede desculpas a ele por não ter avisado antes. Ela fala que já viu esses humanoides antes e que eles são a repartição do 10 Caudas e de alguma forma eles possuem consciência própria. Então vemos o Jura andando pela vila. Ele se depara com uma livraria, ele decide entrar nesse local. O Jura fica muito surpreso, ele fala que isso é um grande achado e que ele não esperava por essa. Então o Kawaki já chega atacando o Hidari, mas ele consegue desviar pulando pra cima, mostrando assim que ele é extremamente rápido. O Kawaki ataca novamente já dando uma voadora no Hidari, mas ele se recompõe rapidamente. Assim vemos que o Kawaki e a Delta chegaram no campo de batalha. O Kawaki já pergunta quem são eles e o que eles queriam em Konoha. O Jura então sai da livraria e fala que se ele não quiser morrer, era melhor ele não estragar esse lugar tão precioso. O Jura então utiliza o seu jutsu novamente, já imobilizando o Kawaki. Quando ele ia dar um golpe fatal, o Kawaki utiliza o seu dojutsu e consegue sair. O Kawaki já aparece atrás dele, já dando um golpe no Jura, mas esse ataque não é bem sucedido.
O Jura destrói o braço do Kawaki com um simples golpe, deixando ele sem acreditar. O Jura então fala que não vai matar ele por enquanto, mas que ele deveria ficar quietinho e dar um soco no Kawaki, fazendo ele voar para longe. O Jura então olha para a vila e fala que finalmente ele encontrou o Naruto Uzumaki. Ele então avisa ao Hidari que ele sentiu o chakra do Naruto com o biju bem perto. O Hidari pergunta se ele tem certeza. O Jura responde que sim. Então, vemos a Sarada e a Sumire correndo em direção ao campo de batalha. Em seguida, vemos também o trio Ino Shikasho correndo junto com a Himawari. O Jura então simplesmente aparece na frente deles. Então o Jura e o Hidari encaram a Himawari. O Hidari pergunta ao Jura se essa garotinha era o Naruto Uzumaki. O Jura fala que isso era muito estranho e se pergunta quem é essa. Bom galera, assim termina esse capítulo, mas fica uma pergunta. Será que ele sentiu o chakra da Kurama na Himawari?